Fala galera do Eu Sou MS, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso Eu Sou MS podcast com meu amigo, meu irmão, Jonavo. Finalmente em Campo Grande, né, senhor? Que delícia, né? Não é bom? Demais, pô. Tô em casa com os meus amigos, com a minha família, me colocando aí numa frequência de amor. Ah, incrível. E conta pra gente como que tá a sua carreira, como que tá esse momento novo. A gente, quem acompanha o Jonavo pelas redes sociais, viu que muita coisa mudou nos últimos dias, mas conta aí pra gente como que foi esse momento. Cara, você sabe da minha luta, você sabe da minha vontade, da minha... Hoje eu tava pensando assim, né? Disposição. Eu acho que vontade todo mundo tem, agora disposição pra fazer as coisas, eu acho que é realmente um diferencial. Eu vejo poucas pessoas com tanta disposição para isso, assim, para viver uma vida em detrimento desse sonho, em detrimento da arte, em detrimento da música. E eu me lancei, me joguei, você participou de vários desses momentos, você sabe muito bem de todas as etapas que eu venho, desde os primeiros shows aqui em Campo Grande, no Araci Balabanian, com Barulho Zen e tudo, a ida para São Paulo, blá, 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 toda a história, folk na Kombi. E em 2018 para 2019 foi quando eu resolvi quebrar com o meu próprio sistema, de ter ido para São Paulo, de ter tentado uma vida lá, de ter conseguido muitas coisas lindas, de ter feito um currículo maravilhoso, mas eu tava numa vibe um pouco tóxica para mim mesmo, morando no centro de São Paulo, naquele Walking Dead total, e eu falei que eu queria ir para estrada. E esses tempos de estrada, tirando a pandemia que deu uma quebrada nesse storytelling que eu estava vivendo, eu vivi e aprimorei meu repertório, de modo que me fez construir um repertório muito coeso, muito consistente, tanto de músicas autorais de várias fases da minha vida, quanto de interpretações que eu resolvi fazer. Gravei o DVD ali no meio da pandemia e movimentei toda essa energia em torno desse sonho de ter um DVD, de ter um projeto audiovisual que eu me orgulhasse, que fizesse parte de um marco na minha vida. Eu sabia que aquilo seria um marco, né? Que depois daquilo iriam acontecer novas coisas. E aí, no ano passado, eu fui para os Estados Unidos, eu falei, cara, eu preciso virar uma chave na minha vida e eu preciso sair de cena daqui, né? Não, e você saiu total de cena, na verdade, porque nesse período todo que você deu uma resumida, você fez turnês, você fez turnê pro Brasil inteiro, se descobriu em lugares diferentes e foi vivendo muito bem. O teu projeto em São Paulo também deu muito, muito certo. E daí você se vê nos Estados Unidos. Quando você chegou nos Estados Unidos, qual era a motivação de chegar lá? Além de sair do Brasil um pouco, era então, o quê? eu já conhecia muito o Brasil, acho que isso foi uma coisa muito importante, conhecer o Brasil a fundo, né? Conhecer o Nordeste, tocar em lugares, em cidadezinhas que ninguém vai, conhecer Minas Gerais, conhecer Mato Grosso do Sul, conhecer o Rio Grande do Sul, conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, blá, aquela coisa, Brasil, né? E eu falei, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou fazer uma mudança na minha vida. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha uma pessoa, das minhas outras idas para lá, eu conheci uma pessoa que faz shows do Brasil nos Estados Unidos, que leva grandes artistas do Brasil para os Estados Unidos. E essa pessoa me falou, cara, se você vier, você abre o show do Vitor Clay, que estava fazendo uma primeira turnê do Vitor ano passado lá. E eu falei, cara, eu acho que essa é a oportunidade, né? Eu tava buscando um pretexto. Uma motivação, né? Buscando um motivo. E aí rolou esse negócio de abrir o show. E essa turnê dele, do Vitor, foi em várias cidades? Como que foi isso? Foi Boston e Nova York. E eu falei, eu vou lá, vou abrir esses 2 shows de voz e violão, vou ficar nos Estados Unidos, vou, sei lá, lavar prato, buscar lugares para tocar, continuar contando essa história de estrada, continuar vivendo essa história de estrada, e eu tenho certeza que isso vai me levar em algum lugar. Eu já tinha essa fé e esse foco, né? Me sair do convívio dos meus amigos, dos meus parceiros de banda, de projetos,
da minha família, eu fiquei realmente isolado. Fui abrir os 2 shows, foi muito legal, foi assim uma experiência onde eu percebi que eu estava maduro para estar em lugares que não necessariamente eu era o foco, né? Eu acho que quando você vai abrir um show, hoje eu sei, né? Mas porque eu já fiz muito isso. Você tem que ficar na sua, tem que ficar quietinho, lá no fundo da van, não tentar ficar despercebido. E o lance foi que me colocaram muito pra frente, assim, sabe? Eu tava na minha e tal, cheguei, fiz o meu som da melhor forma que eu pude, de voz e violão, e fiz os 2 shows, fiquei amigo de todo mundo. Já tinha gente na equipe do Vitor que já tinha trabalhado comigo antes, no Casulo. Putz, que legal. No disco do Casulo, o técnico de som do Vitor tinha trabalhado no Casulo comigo. E rolou uma sinergia, a equipe dele toda, ele é um cara assim que eu poderia falar um podcast inteiro para falar de como que é um cara no nível de sucesso dele, com o nível de humildade, de energia e de luz, assim, que ele tem. Ele foi mega receptivo, então... Muito. Ele podia ter sido uma pessoa blasé comigo, podia ter, beleza, você é o cara que vai abrir o show, não, mas ele me colocou no rolê, assim, sabe? Me abraçou, a família toda, assim, me abraçou. E no último show, né, a gente fez Boston, foi muito legal, a gente fez Nova York, e eu já tava meio que no dia seguinte de Nova York pensando ali, eu vou ficar aqui e tal, pra continuar esse rolê. Só que o produtor da turnê viu aquilo ali e ele falou, cara, vamos voltar comigo pra Boston pra gente ver se a gente arma mais uns shows. E Milton, em um mês, eu tava fazendo uma turnê só minha, por vários estados dos Estados Unidos. Eu fiz Chicago, eu fiz Ohio. Ohio é um lugar que poucos brasileiros vão tocar. Eu fiz Nova York de novo, eu fiz Boston de novo. E isso tudo na disposição desse cara, que esse cara olhou pra você e falou assim, cara, vamos junto que eu acho que eu consigo te inserir aqui nos Estados Unidos. O que é muito maluco. Olhando a trajetória, eu falei assim, cara, tô me inserindo nos Estados Unidos com um produtor lá. E como que você se enxergou nesse momento? Porque assim, não necessariamente são grandes shows, grandes casas, mas ao mesmo tempo é você se inserir num lugar onde tem zero de referência de você. Ou pouca referência, porque ainda tem muito brasileiro. Uma coisa legal, eu acho que essa sinergia, né, eu estava procurando um empresário, já tinha muito tempo que eu já tinha tido conversas e reuniões com vários empresários e eu nunca tinha sentido assim, tanto que a pessoa estava procurando um artista como eu, quanto eu me identificar com o jeito de trabalhar desses empresários. Você sempre tocou sua carreira com você. E eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, se alguém não for fazer melhor do que eu faço, eu não preciso, né? Então eu tava com isso na cabeça. Então rolou essa parada, rolou um cuidado muito legal com o meu trabalho, com o meu projeto, com as minhas músicas. E era um artista que estava procurando um empresário e o empresário que estava procurando um artista, porque ele fazia esse trabalho de levar os artistas que ele gostava e que ele tinha uma afinidade musical para lá. Ele já levou Lenine, Maria Gadu, Thiago York, que mais? Cara, Capital Inicial, grandes shows do Brasil, no auge, ele leva ainda pra lá. Mas ele queria ter a experiência de ser o manager de um artista, de trabalhar no backstage de um projeto de um artista, de trabalhar na construção de um artista, que é muito diferente. O cara, quando ele é um produtor de show, ele leva o show, ele recebe o artista vai embora, acabou. E ele queria já ter essa experiência. E a gente começou a conviver muito, eu fiquei na casa dele, e começamos a conviver e deu uma cola, assim, putz, que legal. Nos encontramos e a gente já começou a fazer 1000 coisas juntos. E respondendo a pergunta do público, de como eu me senti nesse ambiente, tem um ambiente muito favorável para brasileiro, porque tem muito brasileiro que mora lá, que tem saudade da música do Brasil, que tem saudade, que apoia e que abraça um artista brasileiro. Então eu me senti abraçado pela comunidade brasileira. Eu já tinha ido fazer shows em outras vezes, né? Que até você participou, assim, até de todas as decisões, até a gente, porra, será que eu vou, não sei o quê, você tava nesse ínterim. E aí eu já tinha tido contato e tal, mas eu tinha muito contato com a população americana, com a galera de lá mesmo. E dessa vez eu tive eu fui abraçado mesmo pela
pela comunidade brasileira. Fui colocado para tocar no baile de gala do Brazilian Times, que é o principal jornal do Brasil nos Estados Unidos, né? Que abraça a comunidade brasileira. E todo mundo me abraçou, todo mundo, tipo assim, foi aquela coisa meio narcisa. Ah, me amou, ele me amou, ele me amou. Então, assim, o povo me amou, eu amei o povo e levei um pouco desse calor, né? Porque eu acho que o lance de você fazer a arte aproxima muito as pessoas. É muito diferente de você ir para um país como os Estados Unidos e trabalhar com outra coisa, né? Você vai ser visto como um imigrante. O artista tem esse lance, ele é visto como um artista, né? Então, cara, isso foi muito legal. Eu acho que foi legal tanto para minha carreira, para o meu desenvolvimento, porque em alguns dos lugares eu fazia shows só para pessoas do mundo inteiro. Por exemplo, Nova York é um lugar onde a gente toca pra gente do mundo inteiro. Tem gente do Paquistão, gente da China, gente do Japão, gente da árabes, brasileiro, americano. Então, não, é bizarro. Eu também comecei a fazer os meus shows com as falas em inglês. Então isso me deu um outro espectro de entendimento da minha arte, do que é a minha arte pro mundo, né? Então, cara, isso pra mim foi assim muito legal. E para Brasil, mais legal ainda, talvez, porque eu acho que isso deu uma sensação de que eu estava fora, como realmente estava, e de que houve uma valorização do meu trabalho aqui, sim, né? Sim. Que acontece quando as pessoas não têm, entendeu? Aquela coisa, você não tem uma coisa aí que você quer. Então a gente começou a trabalhar com essa coisa dessa escassez. Pô, então eu não vou fazer mais show. Vou fazer os shows que eu quero. E peguei uma pessoa para participar disso que realmente comprou essa coisa. Não, a gente não. Então eu pensei que eu fosse tocar em barzinho lá nos Estados Unidos. Não, eu só fiz show autoral, cara. Então isso realmente tem um valor muito grande. Sim, ainda mais lá, ainda mais... E às vezes aqui, as casas não se abrem para o show autoral. Muito, eu tava tendo às essa vezes até se dificuldade. fecham para um show autoral. Mesmo em Campo Grande, mesmo em mercados menores, mercados que você já é muito mais estabelecido, que as pessoas já te conhecem. Sim. E chega lá e o cara banca e fala assim, não, vocês vão escutar um som autoral. Vamos valorizar esse projeto, porque a gente tem muito, cara, no meio artístico, a gente tem muito, o plano B tá sempre do teu lado te seduzindo. E o plano B é aquele que vai te dar dinheiro imediato, o plano B é aquele que vai te dar um conforto imediato, que vai te dar coisas imediatas, só que o plano B ele vai ferrar o projeto principal, entendeu? Então se eu tivesse chegado lá e feito barzinho, que eu não de forma alguma tô criticando isso, porque é um meio de subsistência, mas para um artista que quer fazer o autoral, que quer chegar em lugares com o trabalho autoral, esse caminho sedutor ele atrapalha. Sim, ainda mais você que tem uma história e querendo ou não tá com um projeto zero bala para lançar. Exato. Então é muito diferente. Eu acho que você já chegou lá com uma base muito grande. E nesse meio tempo que você ficou lá, também tiveram lançamentos. Sim. Então conta pra gente um pouco desses lançamentos que fazem parte desse projeto audiovisual seu, que você gravou lá no meio de pandemia, mas que, como tudo no mundo, a pandemia vai atrapalhando, mas também acho que acaba, de vez em quando, a gente pode olhar pela perspectiva de que talvez ajude para você pensar melhor o projeto no sentido de lançamentos e tudo mais. Então como que foi esse em paralelo, falar assim, não, mas eu tenho que soltar essas minhas músicas. Tô distante, mas eu preciso lançar minhas músicas. Eu já vinha lançando as músicas da Revoada Acústica antes de ir, né? Eu tive, sei lá, vários lançamentos. Lançar uma música, lancei um EP, aí lancei mais uma música, aí lancei mais um EP, que são 17 músicas, né? Nessa história toda da Revoada Acústica. E aí, cara, quando eu vi que acabou meu dinheiro, acabou o fôlego, saca? Eu não queria mais lançar e jogar e ver o negócio que eu fiz com tanto amor, com tanta dedicação, flopar. E eu falei, eu vou pra lá e vou entender uma forma de não flopar mais isso. Então eu fiz a tour, fiquei lá, morando lá, convivendo, absorvendo cultura, indo a muitos shows, entendendo o mercado da música internacional, da música brasileira, conhecendo pessoas. Cara, eu conheci muita gente, fiz muitos amigos nessa temporada. E quando eu voltei pra cá, 2 meses e meio atrás, mais ou menos,
eu voltei os lançamentos. Aí a gente voltou para fazer os lançamentos já com uma estrutura de um escritório, que é o que não sei se seria uma pergunta, mas já vou responder, que a gente fechou. Eu fechei com o escritório lá dos Estados Unidos e isso me proporcionou ter uma pequena estrutura em volta do meu projeto para que eu pudesse lançar isso com mais impacto, saca? Que eu pudesse lançar isso com um pouco mais, por exemplo, ter as assessorias que são necessárias. E esse escritório também tá te assessorando e cuidando de você no Brasil também? Sim, ou não, só lá? sim. É de lá pra cá. É de lá pra cá. As minhas reuniões são todas com eles de lá pra cá. Então eu tenho uma produtora em Nova York, que é a Renatinha, que, putz, era meu sonho trabalhar com ela. E o Carlos, em Boston. A Renatinha em Nova York, que ela fica muito Brasil, fica muito Rio de Janeiro e lá. Então a gente tava junto no Rio de Janeiro semana passada. E aí essa é a nossa estrutura com as assessorias, com as pessoas que estão cuidando agora do projeto para ele funcionar. Que, cara, na verdade era o meu sonho, cara. Meu sonho, na verdade, não era ficar milionário. Meu sonho era ter uma estrutura pra poder fazer, entendeu? Pra poder... Você foi longe pra achar, hein? Putz, cara, é louco isso. Mas eu acho que é simbólico pra caramba, Sim, né? putz. Essa coisa, tipo assim, o lance do Victor Clay também, eu tava inserido numa cena musical em São Paulo, de folk, muito nichada, onde eu já tinha batido no teto daquilo, assim, tipo assim... Tinha gravado DVD no Auditório Ibirapuera, tinha cantado com vários dos meus ídolos, tinha feito muitas coisas lindas na minha carreira. Tinha feito o Rock in Rio em 2017 com aquela campanha da Sky, que foi um super... Alcançou números, que é importante dentro do projeto, mas que é o que você falou, tem um teto, não é um limite, mas tem um teto de quem já acompanha, ou quem já consegue reconhecer o folk. E aí o que acontece? O meu currículo começou a ficar mais interessante lá. Olha só, você tem o Rock in Rio no seu currículo, muitas vezes aqui no Brasil as pessoas nem olham, eu acho que elas nem veem muitas vezes. E lá, porra, that's awesome, man. Did you play in Rock in Rio? Yeah, it's true. Entendeu? Então, então se os caras estão me valorizando mais lá, eu vou pra onde estão me valorizando. Jogar o jogo, sacou? E é isso, a gente, muitas vezes, santo de casa não faz milagre. E aí eu encontrei pessoas e locais e uma estrutura que resolveu olhar pra isso olhando pro, tipo assim, como é que você fez um negócio desse independente? Como é que você fez um DVD desse independente? Porque... lá, só gente que tem muito dinheiro faz. Não, inclusive aqui, né? Deixa eu falar, quem ainda não conferiu esse trabalho é primoroso, assim. E realmente, é um trabalho que quando... Ele me mostrou, acho que uma prévia em primeiro. Você mostrou ainda um primeiro corte que tinham dado do trabalho. E eu falei, cara, não é pra qualquer um fazer um projeto com essa qualidade, com esse acabamento. Você investiu gigante. E se você olhar, esses dias eu estava vendo até uma publicação não o começo, mas assim, a base dos artistas americanos, assim, como eles eram e como eles estão hoje. Tipo, Taylor Swift, como ela começou e como ela está hoje. E você vê que eles não começavam já num estágio legal, não começavam já com um trabalho mais consolidado, com uma identidade, com uma cara. E o seu trabalho já não é assim, ele já começou com uma cara, quando... Você definiu a Revoada já veio com essa cara muito encorpada. Porque essa cara, assim. Na verdade, ela foi adquirida na estrada, né? Foi adquirida... Pode falar palavrão? Pode. Foi adquirida se fudendo. A grande realidade é que o Fernando Anitelli uma vez perguntou... A gente tava num camarim juntos e aí veio uma mãe de uma cantora e falou assim, Fernando, o que minha filha tem que fazer pra ela... conseguir. Sabe aquela coisa de você pedir o conselho? Aí o Fernando falou assim, pegou na mãozinha dela e falou assim, sua filha tem que se fuder. Tem que se fuder pelo negócio. O artista, ele não pode... Eu acho que assim, legal o artista que tem uma zona de conforto, mas é sair da zona de conforto que traz a verdade, que traz a essência. E você acha que foi nessa virada de sair de São Paulo? Foi na virada de sair de São Paulo que eu tava com cabelo curto, eu não tinha tatuagens, eu não tinha... o brinco, eu fui tudo buscando essa identidade, vivendo na estrada, sacou? Você virou um nômade, né? Da música. Assim. Eu tinha barba, quase não tinha barba. Sim. Então, tipo assim, eu sabia que eu ia sair dali. Eu zerei, né? Eu zerei total ali naquela saída de São Paulo. Zerei, cortei o cabelo curtinho, deixei a barba, sabe? Fiquei ali, que tá tudo registrado no documentário.
E eu fui pra estrada viver alguns anos de autodescoberta. Entendi, por exemplo, músicas que entraram no meu repertório que eu lá em Minas, pessoas chegaram pra mim e falaram, olha, se você tocar essa música, o povo aqui em Minas vai gostar muito. Aí eu parei pra escutar e falei, pô, que legal, Onde Deus Possa Me Ouvir. Coloquei, agreguei no meu repertório e é uma música que causa uma comoção incrível, né? Outra música, por exemplo, que eu fui conhecer nos Estados Unidos também, que, pô, todos os barzinhos que eu fui em 2019... tocava essa música Tennessee Whiskey. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma versão dessa música. Eu vivi também uma história em relação a uma relação muito, muito particular em relação a essa música, e eu segurei, peguei pra mim e fiz a minha versão, que eu sou muito orgulhoso da Tennessee Whiskey, a versão de Cazuza, né? Você pegar um poeta do Rio de Janeiro, fazer uma versão diferente. Então as próprias versões foram se acomodando no repertório, entre o meu repertório autoral, que era uma coisa que você lembra, no meu primeiro disco eu não tinha, eu era muito prepotente, né? Eu só gravei música minha, tudo lá, Jonas, quase, eu acho que tinha uma ou duas parcerias, o resto era tudo eu. E era parceria também, tinha que ser eu. Eu acho que eu comecei, né, talvez porque a gente não tem muito, eu não tinha uma referência de alguém que tinha passado por isso antes para chegar e falar para mim. Mas a gente começa a carreira artística no Brasil, e aqui em Campo Grande eu vejo muito isso, mas a gente começa com uma certa prepotência, sabe? Achando que a gente tá abafando, achando que tudo é sobre a gente. E quando você vai pra estrada, que você vai se machucar pela música, você vê que não é nada sobre a gente. Nada, nada, nada. Não é nada sobre você. É muito mais sobre o outro. É muito mais sobre quem tá ouvindo. É muito mais sobre o que essa história vai fazer de diferença na vida das pessoas. E isso, cara, transformou, fez um upgrade na imagem do Jonavo, que transformou em algo que eu acredito muito e que está registrado já nesse DVD. Não, isso é incrível. E você vem fazendo esses lançamentos, acabou de lançar uma faixa nova. Sim. Conta pra nós então um pouco dessa faixa. A Monogamia. Essa mesmo. Cara, eu gosto muito dessa música. Foi feita em 2019, quando eu fui com a Raíssa para os Estados Unidos. A gente fez uma viagem extensa por lá. E a gente brigou no aeroporto. Tipo assim, na chegada na volta. Na volta. A gente brigou algumas vezes nessa viagem. Foi do caralho, mas a gente brigou algumas vezes. E na volta, assim, teve aquela briga que... Sabe que você, tipo, você tá empurrando a sua mala assim e a pessoa tá ali empurrando a dela e você tá tipo, meio que ignorando o fato dela tá ali, mas você tem que estar meio perto, mas você tá puto, você não tá falando nada, você fica horas sem conversar. E eu tava, tipo assim, muito influenciado por aquela coisa de Nashville, né? E veio esse riff. E eu comecei a escrever a letra ali no aeroporto. Era ainda uma letra em inglês. Don't wanna talk about it. Comecei a escrever uma letra em inglês, só que eu falei, pô, não faz sentido, né, escrever em inglês. Aí depois eu peguei essa mesma métrica do que eu tava escrevendo em inglês e comecei a escrever o que eu tava escrevendo em inglês em português. Eu fiz uma tradução. Você deu um nó no seu cérebro, na verdade. Putz, adoro essas coisas. E aí eu fiz a letra, eu não quero ser perfeito, eu quero ser... Na verdade eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Depois eu mudei pra perfeito, mas eu acho que eu vou voltar pra ter razão, que é mais legal. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, please. O please ficou... Tá tudo bagunçado em minha vida, eu tomo um gole de uísque. Aquela coisa de você não saber se você quer estar com a pessoa, mas ao mesmo tempo você gostar da pessoa, ao mesmo tempo você quer mandar ela pra puta que pariu, outra hora ela também quer te mandar pra puta que pariu. E eu falei ali do medo que eu tenho de casar, né, daquela coisa toda, né, você já tá num relacionamento de alguns anos onde existe esse papo, existe essa coisa de casar, de filhos, não sei o quê. E aí eu sei que mais ali, entrando no avião e tal, a gente já tava ali já se acochambrando de novo e acabou que ela teve um desfecho de que eu tenho medo de casar, mas meu bem, eu não consigo dormir sem você. Eu acho que era I can't sleep without you anymore, uma coisa assim, exatamente o que eu tava querendo dizer em português. E aí ficou, e gravei, né, estávamos juntos, tanto é que quando eu gravei o DVD, essa parada, né, de fazer o DVD foi muito difícil pro relacionamento em si, primeira vez que estou falando sobre isso, porque
exigiu de mim, cara, porra, 200% de atenção para uma parada, de dinheiro para uma parada, de correr atrás de tudo para fazer, mover montanhas para aquilo. E gerou, obviamente, nela um sentimento de, pô, mas você tá fazendo tudo isso para sua carreira, mas e pro relacionamento? Então houve um estremecimento muito grande por conta do DVD. Que nos 45 do segundo tempo, foi até o Pete que falou, pô, por que você não chama a Raíssa para você cantar essa música para ela? No DVD. Último ato do DVD, você... Porque a minha intenção era viajar com ela, era botar ela na estrada e a gente ficar junto, viajando junto. E aí a gente tem aquele desfecho que sou eu cantando a música pra ela e a gente entra no trailer e fecha a porta. Esse era o diretor e o Pete tiveram essa ideia. Eu comprei, ela comprou e a gente gravou. Alguns meses depois a gente terminou e aquilo ficou gravado, ficou lindo. Lindo, assim. Ela, não, é linda, né? poética, eu acho que o olhar, a capa do single é um beijo de amor, saca? Que é indelével, sabe? Um beijo de amor, ele fica ecoando pra eternidade, né? E aquilo foi, cara... Existe muito louco porque a nossa fotógrafa Silvia, ela não tem nenhuma outra foto da gente. Ela tem aquela foto do beijo. Não tem a segunda do lado. Não deu 2 cliques. É aquela foto. E aí a gente olhando no meio de várias fotos do DVD, pum, aquela foto. Eu falei, cara, é isso. Eu acho que tem coisas que a gente não tem que editar, né? E aí eu troquei uma ideia com ela, porque a gente mesmo distante, a gente mantém um carinho, um respeito muito grande, assim, uma admiração, uma devoção pela nossa história, porque você acompanhou, você sabe como era Belo. E ainda é hoje belo, porque a gente ainda se olha com carinho. E aí eu falei com ela que eu queria lançar, não sei o que. Ela falou, pode lançar, sem problema, vai ser massa, eu vou ficar orgulhosa de ver isso. E foi massa, foi lindo. Massa, que lindo. Tá aí. E é o mais novo lançamento do Jonovo. E daí você tá nessa história, fez os lançamentos, foi para os Estados Unidos, agora você retorna para fazer alguns shows no Brasil. E esses shows estão encorpados também, então... Não é qualquer show. Aqui em Campo Grande específico é um dos principais espaços da cidade. Sim. Como que é isso? Como que é esse planejamento de falar assim, não, agora eu vou voltar e vou fazer... Cara, tem a ver com essa virada de chave, tem a ver agora aquele corte que ele vai pro Mentes de Sucesso. Mas tem a ver com aquela coisa de tipo assim, eu queria mudar, eu queria virar uma página, eu não fiz nenhum show no Brasil desde que eu cheguei. Quer dizer, mentira, eu fiz agora um pré-turnê lá no Sesc em São Paulo, em Santo André, mas a ideia era de que eu realmente voltasse para fazer o que eu queria fazer, entendeu? Eu não aceito metade, eu não aceito um terço, né? Aquela coisa, se você vive um terço do que você sonha, você não vai viver aquilo por completo, né? É uma parada que a gente vem desenvolvendo desde a minha turnê de lá, pô, vamos voltar pro Brasil, vamos fazer uma turnê digna desse projeto, digna dessa fase, uma turnê digna do que eu quero me tornar como artista, né? Da onde eu quero chegar, da onde que eu quero que minha música chegue, sem essa coisa falsa, né, que as pessoas os artistas, todos eles querem isso, mas fica aquela coisa, não, mas tá bom assim, não sei o que, você mesmo diz pra você mesmo que você não quer. E é uma contradição que eu acho que eu já tive muito disso. Aquela coisa de pedir desculpa pelo sucesso, né? De pedir desculpa, não, acabei de fazer um negócio. Eu lembro de voltar da experiência do Rock in Rio e falar, não, meus amigos, já estou aqui, já sou mesmo, não preciso, não estou... Não me coloque em outro lugar. Mas não, cara, eu quero estar em outro lugar, sabe? E isso não é um demérito, muito pelo contrário, isso é lindo, entendeu? Você querer explorar a vida sem passar por cima de ninguém e querer coisas grandes. Então, estamos fazendo uma turnê ousada, que são as principais capitais, assim, pra mim, tipo, óbvio, tem as capitais do Nordeste que são muito importantes, mas nesse momento a gente está focado São Paulo, Rio e Campo Grande, pra gente fazer o nosso melhor. Eu vou fazer com a banda do DVD, com o figurino do DVD, com o cenário do DVD completo, sabe? Vão ser 3 cenários, eu vou dar spoiler aqui. Com a luz, com participações especiais, com o que eu acredito que o projeto merece.
Todas aquelas pessoas trabalharam pelo sucesso desse projeto. Então não é... E aí quando a gente vê na estrada, né, que não é só sobre você, você relaxa e fala, não, vambora. E eu acho que é isso. Eu acho que agora eu tô pronto pra essa nova fase. E depois dos shows? Qual que é a... Pra onde você vai? Você volta? Velho, eu não sei exatamente. Eu juro pra você, eu tô tentando... que até pintou uma possibilidade de fazer Nordeste, de fazer Rio Grande do Sul, de fazer outras coisas, mas eu preciso focar agora. Eu sou TDAH nível hard, né? Então, se eu ficar pensando em outras coisas, eu não vou me concentrar 100% nisso que eu tenho que fazer. Uhum. Então agora é tudo pra esses shows. Eu sei que vai ter um retorno para os Estados Unidos, eu sei que vão ter outras coisas, vão ter outros shows e tal, mas eu tô focado em dar o meu melhor para esses 3 shows que vão ser agora nesse mês. Então, assim, eu tô me cuidando pra caramba. Tipo assim, desde alimentação, a pensamento... Eu parei de beber tem um mês, ontem fez um mês que eu parei de beber porque eu quero estar muito pleno no palco fazendo isso. Eu quero que essa energia, que ela seja uma energia muito grande. Então eu tô me privando de alguns pequenos prazeres para poder chegar num lugar bonito nesse espetáculo, que é um espetáculo. Trata-se de um espetáculo da Revoada Acústica. Não é mais um show, saca? Então é isso. Então eu realmente nesse momento, eu sei que tem coisas incríveis para acontecer depois. Algumas delas estão em negociação, então espero num próximo podcast vir falar sobre isso. Parte 2. Mas é isso, é focar no presente, focar nisso que está acontecendo, focar em tocar essas músicas lindamente, focar em conhecer outros artistas que vão vir tocar comigo agora e que isso vai ser lindo, então... Horrível saber de spoilers e não poder dar. Não, mas spoiler de participação pode dar, né? Pode. Que em São Paulo vai ser a Ana Canhas, isso já tá divulgado. Incrível. Aqui em Campo Grande ainda não sabemos, mas... esse spoiler que talvez eu tinha e não, mas você acredita que a gente ainda tá meio sem saber, mas vai haver uma participação nacional aqui no show e Rio de Janeiro também. Então, assim, esses spoilers até eu não posso dar, não sei. Mas vão ter participações nacionais, vão, então sim, vai trazer uma gente legal aí. As possibilidades que você tava conversando já são incríveis. Sim, cara, você tá se sentindo pronto, sabe? Sem ter que pedir licença pra ninguém pra fazer o que você ama, saca? E isso tem muito a ver com escolhas que eu fiz, né? E eu fiz escolhas difíceis pra caramba, sofri por elas todas pra poder me entregar. Então agora eu vou chegar e eu não posso me boicotar nesse momento, sabe? Que é o momento que a maioria dos artistas se boicota aí, né? No momento de uma catarse, de uma entrega, né? E que realmente gera uma puta ansiedade, geram várias questões, geram um burburinho de pessoas falando, de pessoas tendo expectativas a respeito de você, do seu projeto. Mas eu tô bem assim, de boa, levando isso assim, tentando levar isso assim, sabe? Tipo, não, cara, é isso. Acho que eu tô na minha fase mais zen. Embora, óbvio, exista uma ansiedade e tal, mas eu tô assim, pleno pra caramba do que eu tô fazendo. Não, isso é incrível e vai rolar. Vai rolar e já tá rolando. Mas então fica aí o convite. Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro. Quem tiver em uma dessas cidades... Pode falar as datas? Pode. Falar as datas, né? Porque assim, vocês podem assistir esse podcast depois, mas depois você vai lá e fuça pra você ver o resultado. Dia 26 de julho, São Paulo, participação da Ana Canhas e do DJ Ita e Lauro Pirata, 26 de julho no SESI. Dia 2 de agosto em Rio de Janeiro, Solar de Botafogo, com participação do Guilherme Schwab e eu ainda não sei, outra cereja. E dia 9 de agosto, Teatro Glaucio Rocha, Campo Grande. Também a gente não sabe quem vai ser a participação, mas vai ser alguém legal. Show demais. Obrigado. Mano, obrigado. Obrigado demais. Te amo demais. Tô muito feliz com esse projeto aqui, de estar aqui, né? Porque Valeu. eu só tô vendo. Cara, tô participando. Fechou, gente. Valeu. Até a próxima.